Olá, começa agora o programa Dualidade. E hoje aqui nós estamos com uma galera maravilhosa que vai trazer um monte de notícia boa para você. Estamos recebendo mais uma vez o nosso querido Wagner Moura, que é fundador e presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E o tema é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Bem interessante, né? Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Seja bem-vindo, Wagner, mais uma vez aqui no programa Dualidade. Todo o nosso carinho para você. Muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês. É uma honra poder estar aqui Honra com vocês. nossa receber vocês, batalhadores, guerreiros, trabalhadores. Aqui tá assim, ó. Existe uma tradição africana, mais precisamente no sul da África, que usa o termo Ubuntu, ou seja, humanidade para os outros. Sou quem sou porque somos todos nós. Será isso, em outras palavras, lei da sociedade, da humanidade, da fraternidade? O que você tem a dizer? Então, a gente começou a entender sobre isso, ouvir falar sobre o Ubuntu, porque teve uma postagem, né, até do pastor Tiago, aqui de São Paulo, que falava sobre o Ubuntu, e a gente começou a vivenciar isso, porque a gente está dentro do projeto, a gente está na África. Quando a gente ouviu falar sobre o Ubuntu, eu falei, peraí, mas esse Ubuntu já acontece nos nossos projetos, né? Na Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje a gente trabalha em 4 países africanos, né? Então a gente tem muito contato com o Ubuntu, só que não sabia o nome específico, a gente começou a ter mais olhos de observar isso. Para você ter uma ideia do que é o Ubuntu, olha só, estávamos numa caravana, porque a Fraternidade Sem Fronteiras, ela organiza caravanas de apoio humanitário a vários locais na África e no Brasil. E a gente estava numa dessas caravanas que vão médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, enfim, voluntários para poder ajudar a um determinado tipo de necessidade de uma comunidade africana, por exemplo. E a gente estava em Moçambique. E nesse momento, um jovem que estava ali, né, e a gente faz muitas reflexões, né, todos os dias, e o jovem que estava ali junto, ele tira do bolso um babalu, aquele chiclete babalu, né, era o único babalu que ele tinha. E ele então no que ele foi colocar na boca, o babalu apareceu uma criança. E claro, né, Celina, ele um jovem, né, evangelizado, né, com exemplo dos pais, né, amorosos, claro que ele doou o seu babalu para a criança, né, africana. Só que aconteceu um fato muito interessante. No que essa criança pegou o babalu, apareceu mais 10 crianças. Lá nunca é de uma criança, são de várias. Aí imagina, um babalu, 10 crianças. Né? O que aconteceu? E ali, os voluntários, né, aquele momento ali, né, tranquilo, e agora? Né? O que aconteceu? A criança pegou o babalu e dividiu em 10 pedacinhos o babalu. Não acredito. Sim. Deu um pedacinho para cada um. Para cada criança. Então aquilo já foi um impacto. Porque se fosse uma criança nossa, na nossa cultura, né, materialista, consumista, né, a criança que recebesse esse babalu e chegasse mais 10 crianças, o que ela ia fazer? Gente, ela ia engolir rapidinho. Exatamente. E isso que nos chamou a atenção. Peraí, nossa, então tem um senso de coletividade. Eu estou pensando no outro, não estou pensando só em mim. Seria muito gostoso chupar uma bala, um chiclete, ele não tem, né? Um doce. Gente, mas ele não pensou só nele, ele pensou imediatamente, ele pensou no outro, ele pensou no próximo. Então aquilo que nós estamos estudando, refletindo para a gente tentar ser um pouquinho melhor, eles já são. Colocar em prática. Em muitas comunidades já existe isso. Então a gente até reflete, poxa, mas quem está ajudando quem nesse momento, nessa expressão espiritual? Nesse mesmo dia, para completar, né, aquele momento ali dos caravaneiros, porque aprendizado, acho que é Deus dando para nós uma lição, né? Uma das crianças que entrou no projeto Fraternidade Sem Fronteiras, ela contraiu HIV na história dela, com 3 aninhos de idade, que é transfusão de sangue, né? E já estava com 12 aninhos e sem tratamento, chegou praticamente quase morta, couro e osso no projeto, e ali estavam os
os médicos, os enfermeiros, né? E deu apoio a essa criança e tratou bem dela, né? Então ela teve condições de recuperar. Enfim, naquele dia os caravaneiros resolveram levar essa criança até a choupana dela, até a oquinha, né? A casinha dela. E entraram todos numa van, junto com a criança. E alguém ali, muito solidário, né? Solidário, aquela criança, queria de alguma forma agradá-la. E aí teve uma das caravaneiras que achou, ela tinha 6 pirulitos. Ela pegou 6 pirulitos e deu para a criança. Essa criança, o nome dela é Malfa. E deu para Malfa 6 pirulitos. No que ela pegou os 6 pirulitos, ela pegou um para ela, abriu a janelinha da van e começou a falar alto, né? Na língua xangana lá, mas ela estava chamando algumas crianças que estavam ali. E as crianças foram aparecendo, e ela pegou os outros 5 pirulitos e lançou para cada criança. O que é isso, né? O nome disso é Ubuntu. É uma ética, uma filosofia antiga, africana, que fala eu sou porque nós somos, né? Eu não posso ser feliz sozinho, né? A gente tem que ser feliz de forma coletiva. Tem uma lição extraordinária que está dentro dessa filosofia, dessa mãe. Eu faço a reflexão que a nossa mãe terra, a África mãe, nos ensinando a reconectar com a nossa essência. Com certeza. A nossa essência não é ser egoísta. Não é. Nós estamos contramão da direção. Nossa essência não é ter esse consumo desenfreado, sendo que os outros estão morrendo de fome, está tendo dores, né? Então, assim, esse tipo de uma... que é fraternidade, né? Sim. Que é o que mais profundo traz as lições de Jesus, que nos leva a sermos irmãos, né? O Espiritismo, por exemplo, nos mostra que nós devemos ser irmãos, fala de família universal. Então a gente vai encontrar lá aquilo que a gente está com profundidade. E agora, por exemplo, a gente tem alguns exemplos no Malawi e no próximo bloco, né? Você ainda entra com a Clarissa Paz, que é um exemplo. Sim. Aqui, por exemplo, no Brasil, né? Em determinado momento da vida dela, morando em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Desde criança, sendo educada, em escolas muito boas, enfim, tem uma vida muito legal, morando numa cidade muito legal, e foi convidada, e fez pós-graduação, responsabilidade social, entrou numa multinacional ganhando bastante dinheiro. Em determinado momento ela falou, não está certo, alguma coisa não está certa. Não pode o mundo como está indo nessa direção, não pode. E aí ela pede demissão, ela sai do emprego, junto ao recurso... Lá do Rio. Do Rio de Janeiro, Copacabana, e vai morar dentro de um campo de refugiados. Lá vivendo quase 2 anos. E ela começa a fazer um movimento muito lindo, assim, liderando mais de 100 voluntários, trabalhadores do próprio campo, construiu sozinha 9 escolas, né? 9 escolinhas, com aquele processo de voluntariado, fazendo campanhas de R$5, né, pela internet. Não importa. Não importa. A intenção aí é tudo e você viu que ficou grande o negócio. E que ficou, né? E ela pôde encontrar, a gente vai poder ver as histórias, né? Esse espírito Ubuntu, né? No meio de uma comunidade que veio fugido de guerra, que pessoas morreram, né? E você vê, e a Clarissa Paz não queria aparecer aqui no Dualidade? Não queria. Você chamou, ela falou, não, eu não... Não, mas ela vai vir aí no segundo bloco com a gente, né? Mostrar o rostinho dela, falar um pouquinho desse projeto, que ela é coordenadora, né? Então, hoje, depois que nós nos encontramos, né? Nós reforçamos o time e hoje nós somos companheiros, né? Na causa e na vida. Nós reforçamos essa causa, né? Muito forte. E aí nós implantamos um projeto dentro, e aí ela vai poder falar com profundidade, né? Dessa base
de Ubuntu. Muito interessante que eu estava conversando, foi onde nasceu o projeto Nação Ubuntu, que eu comecei a conversar com jovens africanos, e eu fiquei 3 horas conversando com ele, porque era tão lindo, era tão enriquecedor, alto nível, eu não queria parar de conversar. Né? Eram 3 horas, já estava tarde, a gente precisava voltar, né, para a capital, né? A gente estava hospedado no hotel na capital de Lilongwe, e tinha que sair do campo de refugiado. A gente não queria sair lá do meio, porque realmente falava de tudo, sobre perdão, sobre compartilhamento. E para você ter uma ideia, num determinado momento eu perguntei para ele: o que vocês precisam aqui na aldeia? Eu já estava com ideia, o que a gente podia fazer para ajudar o campo de refugiado. Eles disseram: olha, aqui são mais de 9 mil pessoas, crianças que estão sem escola, que não estudam, né? E iam falando, e a gente queria trabalhar também, e não tem campo de trabalho, né? A gente queria ser produtivo. Eu falei: que tal uma padaria? Nossa, eles falam: nossa, uma padaria seria a coisa mais fantástica. A gente podia fazer muitos pães, fazer pão de manhã. Mas aí tinha que ensinar todo mundo a fazer pão lá. Então, mas assim, olha a ideia. E, poxa, e aqui tem condições de a gente vender pão para as aldeias vizinhas, enfim, ficaram empolgados. E aí, enquanto eu estava falando sobre isso, eu falo em português com a Clarissa assim: Clarissa, a gente já tem que pensar como que a gente vai fazer a divisão de lucros, né? Porque vai entrar dinheiro, tudo que envolve dinheiro, a gente tem alguma experiência, né? Aí, antes da gente terminar dela traduzir isso, né, para eles, no inglês, um deles levanta a mão e fala: olha, depois da gente ter ganhado muito dinheiro, né, a gente pega todo esse dinheiro e reinveste na comunidade. E a gente achando que eles iam falar: eu quero ficar com tantos por cento. Você vê como é a mentalidade outra? É isso. Gente do céu. Nossa, está que lição de vida vocês estão trazendo pra gente. Exato. Quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, gente, nós precisamos disso para o mundo. Para o mundo. O mundo precisa refletir sobre isso. E para as nossas consciências. E para as nossas consciências. Então eu tive, então a Clarissa é uma Ubuntu aqui do Brasil, que se juntou a outros Ubuntus. Quero ser uma Ubuntu agora. Wagner, acabou nosso primeiro bloco, acabou nosso tempo. Então, você vai ficar com a gente, mas você vai chamar a Clarissa Paz, que é a coordenadora do projeto Nação Ubuntu. Nós estamos indo para um rápido intervalo. Você continua com a gente, que olha quanto aprendizado esses queridos estão trazendo para a gente aqui hoje. Rápido intervalo, já voltamos.